Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História. No vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 26 de setembro de 1918. Ofensiva Meuse-Argonne. A Ofensiva Meuse-Argonne, também chamada de Batalha da Floresta Argonne, foi parte da ofensiva final dos aliados durante a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu ao longo da Frente Ocidental. Toda a ofensiva foi planejada pelo comandante francês Ferdinand Foch, que buscou violar a chamada linha Hindenburg, e com isso dar um ultimato e forçar a capitulação dos alemães. Durante setembro e outubro os aliados cruzaram a linha em várias direções, norte, centro e sul, operações que incluíram a Batalha da Floresta Argonne, e realizaram o que geralmente é lembrada como a Grande Ofensiva, também chamada de Campanha dos 100 Dias. A Ofensiva Meuse-Argonne, além das forças americanas, envolveu os exércitos da França, Reino Unido e diversos países do chamado Commonwealth, principalmente Canadá, Austrália e Nova Zelândia, bem como a participação da Bélgica, que esteve nas maiores batalhas ao longo de todo o fronte. A habilidade dos exércitos franco-britânicos de lutarem ininterruptamente pelos 4 anos do conflito é apontada como a causa do sangrento impasse da guerra. Essa resistência ajudou a quebrar o espírito de luta dos alemães na frente ocidental. A Grande Ofensiva, que incluiu avanços dos britânicos, franceses e belgas ao norte juntamente com a ofensiva franco-americana na Floresta Argonne, são apontadas como o fator decisivo que levou à assinatura do armistício em 11 de novembro. Em 26 de setembro os americanos começaram a marchar para Sedan, localizada ao sul. Divisões de britânicos e belgas se dirigiram para Gand, na Bélgica, no dia 27, e os britânicos e franceses atacaram ao norte da França no dia 28. A escala alcançada pela ofensiva, reforçadas por tropas americanas recém-chegadas, renovou o vigor dos ataques e afastou as esperanças de vitórias por parte dos alemães. A ofensiva Meuse-Argonne, que reuniu tropas americanas com as do 4º Exército Francês, foi a maior operação e vitória da Força Expedicionária Americana, AEF, na Primeira Guerra Mundial. O principal efetivo da AEF não entrara em operação antes de 1918. Essa batalha representou o maior comprometimento dos americanos na guerra, e também onde ocorreu o maior número de baixas do país. Mesmo assim, os americanos não eram a maior força no fronte. A ofensiva Meuse-Argonne envolveu 9 divisões americanas do 1º Exército, comandado por John Pershing, contra 31 divisões do 4º Exército Francês, equivalentes a 15 divisões americanas, liderados por Henry Gouraud. O principal esforço americano na ofensiva Meuse-Argonne ocorreu no chamado Setor Verdun, nas cercanias ao norte da cidade de Verdun, entre 26 de setembro e 11 de novembro de 1918. Outra participação dos americanos foi mais ao norte, quando as 27ª e 30ª divisões do 2º agrupamento da AEF auxiliaram as exaustas tropas da 1ª Força Imperial Australiana. Com a artilharia e os tanques britânicos combinados com as forças das Três Nações, os aliados atacaram e capturaram o vilarejo de Montreuil a 6 quilômetros da linha entre Bellecourt e Venduille, quando aconteceu a Batalha do Canal de Saint-Quentin. Das duas batalhas envolvendo os americanos na Grande Ofensiva, essa na verdade foi a mais significativa em termos de se conseguir abrir uma grande brecha na linha Hindenburg, em 10 de outubro. Forças em luta em Argonne. As 9 divisões americanas, Patterson, 2005, do 1º Exército Americano foram comandadas pelo general John J. Pershing até 16 de outubro e depois pelo tenente-general Hunter Liggett. Mais de 1,3 milhão de soldados americanos participaram da batalha. A logística foi planejada e coordenada pelo coronel George Marshall. As forças francesas das 31 divisões do 4º Exército lideradas por Henry Gouraud, veterano de Dardanelos onde ele havia perdido um braço na batalha, e que ficou conhecido por ter liderado essas forças durante a maior parte de 1916, assumiram o comando novamente em julho de 1917. Os inimigos alemães permaneciam com cerca de apenas 50% das forças no início do conflito. A 117ª Divisão, que enfrentou a 79ª Divisão Americana durante a primeira fase, contava apenas com 3,3 mil soldados. A moral variava bastante nas diversas unidades alemãs. As forças da Frente Ocidental mantinham a moral alta, ao contrário da Frente Oriental. A resistência alemã foi aumentada para cerca de 450 mil soldados com o reforço do 5º Exército Alemão comandado pelo general Georg von der Marwitz. Objetivo:
Em Sedan, o objetivo era a captura de ferrovias e interromper as linhas de abastecimento dos alemães na França e Flandres. Primeira fase, 26 de setembro a 3 de outubro. O ataque americano começou às 5 horas e 30 minutos do dia 26 de setembro. Os resultados foram variáveis. Os agrupamentos 5º e 3º alcançaram a maioria dos seus objetivos, mas a 79ª Divisão não conseguiu capturar Montfunkton. A 28ª Divisão, Keystone, encontrou forte resistência dos inimigos e a 91ª Divisão, Wild West, foi obrigada a evacuar a vila de Epinonville após avançar por 8 quilômetros. Montfaucon de Argonne foi capturada no primeiro dia pela 37ª Divisão Bouquet. No dia seguinte, a maior parte do primeiro exército não conseguiu resultados positivos. A 79ª Divisão enfim conseguiu tomar Montfunkton, e a 35ª Divisão, Saint-Fie, capturou as vilas de Baulne, Rio 218 e Charpentre. Em 29 de setembro, 6 novas divisões alemãs foram mobilizadas para rechaçar o ataque americano, com a 5ª Guarda, e a 52ª Divisão atacando a 35ª Divisão. A adjacente ofensiva francesa ficou temporariamente confusa quando um dos generais morreu. O progresso inicial dos franceses foi lento, mas depois ultrapassaram as tropas americanas. Segunda fase, 4 de outubro até 26 de outubro. Um avião alemão Hannover CL-3 caído entre Montfaucon e Sierges, no dia 4 de outubro. O 328º Regimento de Infantaria da 82ª Divisão avança na captura de Rio 223 em 7 de outubro de 1918. A segunda fase da batalha começa em 4 de outubro, quando as divisões americanas da primeira fase foram substituídas pelas divisões de reserva dos agrupamentos 1º e 5º. Os americanos efetuaram uma série de ataques frontais e finalmente romperam a principal defesa do inimigo, o Criinil de Setelon da linha Hindenburg, entre 14 e 17 de outubro. No fim de outubro os americanos avançaram 50 quilômetros e finalmente limparam a floresta Argonne. Isto foi durante a operação em que o cabo, mais tarde sargento, Alvin York realizou a sua famosa captura de 132 prisioneiros alemães, encenada por Gary Cooper no filme de 1941, Sergeant York. No flanco esquerdo os franceses avançaram 30 quilômetros e cruzaram o rio Aisne. Terceira fase, 26 de outubro até 10 de novembro. As forças americanas se reorganizaram em 2 exércitos. O primeiro, liderado pelo general Liget, deveria continuar se movendo pela ferrovia Carignan-Sedan-Mézières. O segundo, com o tenente-general Robert L. Bullard, tomou o rumo de Metz. Os 2 exércitos encontraram o que restou de 31 divisões alemãs. Os americanos capturaram as fortificações do inimigo em Bozance. O objetivo, Sedan e sua estratégica ferrovia, foi atingido em 6 de novembro. A batalha na história. Das batalhas isoladas, essa é provavelmente a mais sangrenta da história americana, com grande número de mortos de soldados do país. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Para receber novos vídeos, até o próximo.